Oi, meu nome é Laura e hoje eu estou aqui para falar sobre realismo mágico. Você já ouviu falar em realismo mágico? Se você não ouviu falar sobre realismo mágico, você com certeza já leu alguma coisa ou conhece escritores muito famosos que usam esse estilo literário para escrever suas obras. Então, gente, basicamente eu tenho ficado sabendo sobre esse estilo literário, ó, moto. Recentemente, eu não conhecia esse estilo literário, na verdade, eu passei alguns anos fazendo faculdade, durante o período da faculdade eu só lia coisa de faculdade. Então eu voltei a ler obras da literatura contemporânea, moderna, etc, recentemente, e eu estou então me inteirando dos assuntos da literatura, e por isso que eu criei esse canal, porque eu gostaria muito de discutir isso com as pessoas, aprofundar, discutir, saber outras opiniões, etc. Mas então, para começar, tudo que eu vou falar nesse vídeo sobre realismo literário, eu me baseei sobretudo nesse livro aqui, ó. O livro da literatura, que é muito interessante. Ele fala sobre todos, né, os períodos literários, estilos de escrita, autores e obras muito famosos, para você às vezes tirar ideia de leitura, saber um pouco mais sobre literatura. Então é muito interessante. Então, galera, basicamente, o realismo mágico, ele é um estilo de escrita que surgiu por volta dos anos 30, mais ou menos, mas que se consolidou mais durante a nossa literatura contemporânea, que começou nos anos 70 e vem até os dias de hoje. O que eu não sabia sobre o realismo mágico é que ele tem grandes escritores como Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marques, que escrevem nesse estilo literário e eu não conhecia. O próprio livro 100 Anos de Solidão, que eu ainda não li, ele usa o realismo mágico. Isabel Allende também escreve no realismo mágico. Isabel Allende, que inclusive tá muito hypada hoje em dia, né? Não sei se... Na verdade, como as obras dela são mais antigas, assim, se eu não me engano, são dos anos 60. Eu não sei se os livros foram reeditados ou se é primeiro lançamento no Brasil, mas eu também tô muito curiosa para ler vários livros dela. Violeta, A Casa dos Espíritos, eu gostaria de ler todos os livros da Isabel Allende, porque todo mundo fala muito bem, eu gostaria de conhecer as histórias. Mas voltando aqui, os precursores do realismo mágico foram, então, como eu disse, o Jorge Luis Borges e o cubano Alejo Carpentier, a pessoa que fez com que esse estilo se popularizasse ainda mais foi o próprio Gabriel Garcia Marques durante o boom literário dos anos 60, dos anos 70. E galera, o que é interessante sobre o realismo mágico é que a história, aparentemente um realismo, uma história comum, ela tem elementos mágicos, elementos anormais, mas que são acrescentados nessa história de maneira corriqueira. Ou seja, os personagens têm essa magia, a magia permeia a narrativa como algo normal, algo que faz parte ali da narrativa, e isso é muito interessante, porque como o próprio livro menciona, isso abre margem para a imaginação do leitor, ou seja, as lacunas que a narrativa acaba tendo por conta do realismo literário, não sei se eu me expressei muito bem, mas a gente preenche com a nossa imaginação, então o leitor ele se insere dentro da história, isso é muito legal, faz a gente imaginar, faz a gente fazer parte da história. Além disso, o primeiro livro que eu li, eu acho, né, que foi o primeiro livro que eu li, em que o autor utiliza desse estilo, foi o grande consagrado A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Tem alguns youtubers, algumas pessoas que acompanham que brincam, né, que falam assim que alguns livros, por mais que sejam contemporâneos e recentes, alguns livros já nascem clássicos, e eu acho que é o caso da Cabeça do Santo. É um livro muito interessante, que muitas pessoas estão falando sobre ele, e realmente ele não é hypado à toa. É um livro que tem uma narrativa muito interessante. A escrita da Socorro é muito gostosa de ler, o livro parece uma poesia. E os elementos de realismo mágico são extremamente interessantes, deixam a história mais interessante, o que é muito, muito legal. Por outro lado, o segundo livro dela, que ela lançou recentemente, o Oração para Desaparecer, que também é um realismo mágico,
eu já não estou gostando tanto da história. Mas ainda assim acho que vale a pena a leitura, principalmente por ser um estilo que eu gosto tanto de ler. Para mim é sempre um prazer ler realismo mágico, por ser uma autora brasileira, mulher, nordestina, contemporânea. Ela foi pupila do Gabriel Garcia Marques, foi uma estudante que fez um curso com ele. Então, assim, é uma literatura de boa qualidade, apesar de eu não estar gostando muito dessa história. Um outro livro que eu também estou lendo, que também utiliza do realismo mágico, é O Pacto da Água. Esse livro, eu acho que ele foi lançado no Brasil faz pouco tempo. No meu Scoob ainda tem apenas 28 resenhas sobre esse livro. E ele foi o best-seller número 1 do New York Times, fez parte do clube de leitura da Oprah nos Estados Unidos e realmente é um livro que não foi um best-seller à toa também. É uma leitura muito fluida, muito gostosa. É uma história passa na Índia, né? Mas o escritor é etiopiano e muito interessante. Um outro livro que também fala de realismo mágico é o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Também é uma das principais obras do autor, é um livro muito famoso, mas esse daqui eu ainda não li, então eu não tenho muito o que dizer sobre ele. Mas, de maneira geral, o realismo mágico é um estilo de escrita que me interessa muito. Eu gostaria de ler outros realismos mágicos, gostaria de receber sugestões. Logo menos, vou ler 100 Anos de Solidão, vou ler Gabo, vou ler Isabel Allende, vou ler Borges e vou me inteirar ainda mais sobre esse assunto. Mas o que eu tenho para dizer por enquanto é que realmente, para mim, é um estilo muito legal. É um estilo que realmente você cria a história junto com o escritor. Muito divertido. Então, me fala aí nos comentários, por favor, se você já leu algum realismo mágico, se você gostaria de ler, o que você sabe sobre esse assunto. E é isso. E por falar em Socorro Racioli, o primeiro livro que eu li, A Cabeça do Santo, está emprestado para minha amiga Elaine. Ô Elaine, você já terminou de ler o meu livro? E é isso, galera. Até a próxima.